Olá, amigo cooperado. Meu nome é Luiz Felipe, sou consultor especialista em citros na Cooper Citrus e hoje nós vamos falar um pouco sobre controle biológico na citricultura. Pessoal, hoje estamos aqui na propriedade Santo Antônio do nosso cooperado Charles para falar um pouquinho sobre o uso do controle biológico na citricultura. Já há alguns anos nós temos ouvido falar desse incremento do uso de biológicos e nos interessou devido, principalmente na citricultura, o grande número de pulverizações que nós temos que fazer por conta dos vários insetos que atingem. E então buscamos essa nova vertente para que nos ajude nessa guerra que nós estamos travando. A gente tem usado biológico no controle do bicho-furão. Mais recentemente usamos a bovéria no controle do ácaro da leprose. E mais recentemente ainda começamos um trabalho para o uso dos biológicos no controle do cancro cítrico. O acompanhamento dos técnicos da Cooper Citrus tem sido essencial para nós. O conhecimento técnico deles, essa ajuda dos produtos biológicos nessa guerra que nós estamos travando contra as pragas que acometem as nossas culturas, eu acredito que vai ser essencial e muito importante. Então nós acreditamos e torcemos para que dê certo realmente. Atualmente na citricultura é fato que existe uma grande pressão de pragas e doenças, o que tem dificultado o controle e o manejo da cultura. Inclusive, sem o uso de um manejo integrado, com o uso de inseticidas e fungicidas químicos do mesmo grupo químico, sem a sequência adequada, tem causado inclusive o surgimento de pragas e patógenos resistentes, como por exemplo o psilídeo, causador do greening, o ácaro da leprose e também a mancha marrom de alternária, que são alguns casos que já existem de resistência. Por isso que o manejo integrado, químico e biológico, pode ser uma interessante alternativa para poder complementar o controle. Como, por exemplo, algumas vantagens do controle biológico seria que eles não são tóxicos para a saúde humana, diferentemente de alguns químicos, por exemplo. Eles não têm período de carência a ser respeitado. E uma outra grande vantagem é que não há risco do desenvolvimento do surgimento de pragas e doenças resistentes, diferentemente do uso de controle químico sem a devida rotação. Falando agora sobre alguns micro-organismos que podem ser utilizados no manejo de pragas e doenças nos citros, nós temos como possibilidade de uso 3 inseticidas. O primeiro deles é o Bacillus thuringiensis, o segundo seria a Bovéria bassiana, o terceiro seria o Metarrhizium anisopli e também uma quarta alternativa que seria a Isária. Todos eles são inseticidas com potencial acaricida também, que podem ser utilizados em complemento aí ao manejo químico, por exemplo. Além também dos inseticidas biológicos, há também a possibilidade de incrementar no manejo fungicidas de parte aérea, como por exemplo aqueles à base de Bacillus subtilis, para auxiliar no controle de doenças como o cancro cítrico. Vamos agora falar sobre alguns produtos biológicos que podem ser introduzidos no manejo de pragas da cultura dos citros. O primeiro deles, nós podemos ver aqui, é o Bacillus thuringiensis, também conhecido como BT. O BT, ele é utilizado no manejo da lagarta do bicho-furão dos citros. Ele age por meio da ingestão, ou seja, no momento que a lagarta eclode do ovo, ela vai se alimentar da casca e perfurar o fruto para poder se instalar no interior da polpa. No momento que ela realiza essa ingestão desse fruto, dessa polpa, ele se alimenta dessa bactéria aqui, do BT, do Bacillus thuringiensis, e que vai agir de forma a parar a alimentação dessa lagarta dentro de algumas horas e posteriormente levando ela à morte. Com relação ao momento ideal de aplicação do Bacillus thuringiensis, do BT, o ideal é sempre por meio do monitoramento com armadilha com o uso de um feromônio atrativo. No caso, a armadilha se chama Ferocitrus furão. Então, por meio do monitoramento com armadilha, nós determinamos o momento ideal de aplicação do Bacillus thuringiensis para controle da lagarta do bicho-furão. Outros produtos biológicos que podem ser utilizados no manejo de pragas da cultura dos citros são 3 produtos biológicos, 3 micro-organismos. Por exemplo, a Bovéria, o Metarrhizium e a Isária. Alguns deles com ação inseticida e acaricida e outros somente com ação inseticida. O que esses 3 micro-organismos têm em comum é que todos eles são fungos entomopatogênicos, ou seja, são todos fungos que quando entram em contato com o corpo do inseto ou do ácaro, por exemplo, eles vão iniciar um processo de infecção e colonização.
consequentemente levando à redução da mobilidade desse inseto e, com o tempo, a morte do inseto, impedindo que eles causem danos à cultura dos citros. Falando um pouco mais especificamente, todos esses fungos, eles possuem na sua estrutura vegetativa estruturas chamadas de conídeos. São esses conídeos que vão entrar em contato com o tegumento ou a casca do inseto, vão iniciar um processo ali de infecção por meio da liberação de enzimas, e no interior do corpo do inseto eles vão começar a liberar toxinas que vão reduzir a mobilidade e posteriormente levar à morte do inseto. Esse processo todo de redução de mobilidade e morte do inseto varia com o clima e também com o micro-organismo, mas normalmente demora em torno de 3 a 4 dias após a infecção do inseto. Falando agora um pouquinho sobre cada um deles, o primeiro deles é a Bovera baciana. A Bovera baciana também é um fungo entomopatogênico que tem ação inseticida e acaricida. Na cultura dos citros, ela pode ser utilizada para poder complementar o controle de ninfas do psílide, por exemplo, e também auxiliar no controle de ácaros, como por exemplo o ácaro da leprose. Outro fungo entomopatogênico que pode ser utilizado na cultura dos citros é a Aizaria. A Aizaria também é um fungo com ação inseticida e acaricida, que pode ser utilizada no controle de ninfas e adultos do psilídeo e também auxiliar no controle do ácaro da leprose, da mosca negra, entre outras pragas. Por fim, como último inseticida entomopatogênico, nós temos aqui o Metarrhizium anisopli. Ele pode ser utilizado aí, segundo a literatura, para auxiliar no controle da cochonilha branca e também da broca da laranjeira. E também há trabalhos atualmente sendo conduzidos para ver se eles podem auxiliar no controle da escama farinha. Falando agora um pouco sobre fungicidas biológicos de parte aérea, por exemplo, no controle atualmente do cancro cítrico, nós utilizamos produtos aí à base de cobres fixos, ou cobres de baixa solubilidade, como aqueles à base de oxicloreto, óxido cuproso e hidróxido de cobre. Porém, nós sabemos, e segundo a literatura também, e observações de campo, que o cobre em excesso, quando aplicado sequencialmente em grandes quantidades, podem vir a causar aí lesões nas folhas e nos frutos. Então, uma alternativa de controle biológico que pode ser utilizada para poder complementar o controle e talvez reduzir um pouco as aplicações de cobre são fungicidas biológicos de parte aérea, como aqueles à base de Bacillus subtilis. Falando agora um pouco sobre o Bacillus subtilis, eles possuem em sua composição, além da própria bactéria, outras estruturas como enzimas e lipopeptídeos que vão agir no controle de doenças fúngicas e também bacterianas, como no caso do cancro cítrico. Além disso, essa bactéria age como um indutor de resistência na planta, ativando seus mecanismos de resistência e também atuando por competição dentro da planta contra o patógeno, impedindo que ocorra infecções previamente. É importante ressaltar que o mais importante é que esses produtos sejam utilizados preferencialmente previamente à infecção da bactéria ou do fungo, por exemplo, no campo. E que em condições muito favoráveis para a doença do cancro, por exemplo, que são temperaturas mais elevadas e muitas chuvas constantemente, somente o uso do controle biológico pode ser não suficiente para realizar o controle do cancro cítrico. Por isso é interessante manter o cobre em situações mais críticas e favoráveis à doença. Concluindo aqui hoje o nosso artigo, é interessante reforçar que, para o uso do controle biológico, alguns cuidados muito importantes precisam ser tomados, como, por exemplo, verificar com o seu fornecedor o local adequado e a temperatura adequada para armazenamento antes da aplicação. Um outro ponto muito importante é preferencialmente realizar a aplicação em temperaturas mais amenas, com umidade relativa do ar um pouco mais alta, para que você possa favorecer a multiplicação desse micro-organismo no ambiente. E um outro cuidado muito importante é sempre verificar com o seu fornecedor de biológicos as tabelas de compatibilidade, para eu saber o que pode ou não ser misturado, o químico com o biológico, sem que eu possa comprometer o controle o uso do meu produto biológico. E um último cuidado muito importante é sempre verificar e ficar atento ao pH final da sua cauda de pulverização. Normalmente, para a maior parte dos micro-organismos, o pH ideal se encontra em torno de 5 a 7. Obrigado por ter chegado até aqui. Qualquer dúvida ou esclarecimento, consulte o consultor da Cooper Citrus mais próximo de você.